Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Estamos começando mais uma live neste dia 3 de julho de 2020. Hoje quero agradecer a todos que estão começando a entrar aí na nossa live. Quero agradecer a todos. Vamos aproveitar enquanto nossa internet ainda está livre, porque até isso querem tirar da gente. Então, vamos aproveitar esses momentos, vamos aproveitar para vibrar para todas as pessoas que estão ainda acometidas com esta doença que nos aflige. Vamos ficar concentrados, pensando mais ou menos o tempo todo no bem, pensando no bem de todos, rezando por aqueles que ainda não encontraram o caminho da fraternidade, o caminho de Jesus. Hoje nós estamos aqui recebendo, daqui a pouco, o escritor Sebastião Camargo. Quero antes agradecer aos amigos, aos seguidores, aos livres pensadores, aos nossos pacientes, à nossa família, às casas espíritas de estudos de espiritualidade, como o NESC, o Núcleo de Estudos Científicos e Espirituais, o LEX, a casa de Adolfo Fritz, a casa Bezerra de Menezes e muitas outras que nos estão dando o apoio neste momento. Estamos aguardando a solicitação do nosso querido Sebastião Camargo, ele que é um escritor lá de Três Lagoas, no Mato Grosso, e tem uma história de vida, uma história de prática de vida, é um estudioso das ciências espirituais. Ele provou de todos os problemas que você possa imaginar em termos de dificuldade e também conseguiu superar, tem uma história de vida, de superação de todos os problemas que ele passou. Neste momento, queremos marcar essa entrevista como uma série de entrevistas que vamos fazer. Vamos fazer uma entrevista também com o nosso amigo João Braga, vamos fazer o convite. Nós vamos fazer também uma entrevista com o nosso amigo Osni Moritz, aqui de Teresina. Vamos fazer uma entrevista também com a Sara Damasceno e também com o Dr. Paulo César Frutuoso. Nós pretendemos começar essa série de entrevistas com essas pessoas, com livres pensadores, com livres no pensar, no falar, para divulgar toda a ciência e todo o conhecimento para todas as pessoas. Não queremos nada que não seja entregue a todas as pessoas. Queremos divulgar o conhecimento. É o conhecimento que nos vai libertar de todas as amarras. É o conhecimento que vai nos levar à nossa fraternidade universal. É o conhecimento que vai nos levar à angelitude. Estamos aguardando o Dr. Sebastião Camargo. Ainda não. Deve estar próximo de começar. Então, a metodologia da entrevista vai ser, basicamente, nós vamos falar de física quântica, da medicina da eletricidade, da medicina do eletromagnetismo, e vamos linkar conceitos de física, os conhecimentos que nós temos de física até o momento, com a espiritualidade que vai ser proferida pelo Sebastião Camargo.
ah, será feita algumas perguntas para ele, ele vai vai responder, e ao final nós vamos responder algumas perguntas dos nossos internautas. Se não der tempo dentro a primeira hora, nós faremos uma segunda parte em outro momento, exatamente para não cansar ninguém, exatamente para não ficar cansativo. Estamos aguardando a participação do Sebastião. E aí, nossa equipe técnica aqui pela Mariana Moura. Pretendemos fazer também uma entrevista com a Mariana Moura, através de alguns livros, para que todo mundo possa expor seus pensamentos, expor suas ideias, seus conhecimentos, seus pontos de vista, de uma maneira igualitária, de uma maneira fraternal, de uma maneira de tolerância. Pretendemos até também fazer entrevistas com um padre, estou pensando aqui o nome de um padre amigo meu, pastor, para falar aqui dos assuntos, para que a gente possa todo mundo ter a chance de mostrar, de proferir as suas palavras e o seu conhecimento. Sebastião Camargo, a gente teve uma história de uma amizade. Boa noite, Sebastião Camargo. Excelente noite, querido amigo, amado irmão, a todos os internautas, o nosso carinho, a nossa gratidão profunda. Pronto, já que nosso amigo extraterrestre está neste momento na porta da sua internet neste momento, vamos pedir ao Sebastião Camargo, que é um escritor que escreveu este livro, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Esse livro tem basicamente em torno de 600 obras consultadas, estudadas, e se fez um resumo esplêndido para que para que a gente possa consultar, estudar e debater em grupos, em reuniões de amigos, para que nós possamos nos autoconhecer, para que a gente possa despertar, que é o que a Terra está precisando nesse momento. Eu estava dizendo que nós vamos aproveitar esses momentos, Sebastião, enquanto a nossa internet, que é o único meio que ainda é livre neste país e que estão querendo privar da gente. Então, vamos aproveitar enquanto a gente pode. Sebastião, eu gostaria... o Sebastião é escritor e mora em Três Lagoas, no Mato Grosso, é casado do Sul, é casado com Vilma Camargo, e eu gostaria que você se apresentasse aqui para o público, principalmente de Teresina e regiões, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos seguidores. Sebastião tem um canal no YouTube, com mais de 20 mil pessoas inscritas, eu pediria que se pudesse inscrever também nele, e o Sebastião Camargo, o Instituto Despertar, tem também a página no Instagram. Então, eu gostaria que vocês também pudessem segui-lo. Tem palestras no canal do YouTube do Sebastião, que são fantásticas. São palestras que você tem que estudá-las, assisti-las algumas vezes para poder entender todo o raciocínio. Por favor, Sebastião, se apresente. É uma alegria imensa, como eu já disse, mais uma vez, estar na presença de vocês, tantos amigos que seguem as redes sociais do Dr. Jonas, os nossos irmãos de Teresina, e pelo Brasil afora, que tem gente de Mato Grosso, tem do Rio de Janeiro, tem de Aracaju, de todas as partes, nos acompanhando neste momento. É uma alegria imensa poder tecer algumas reflexões com vocês, já que a nossa função é instigar, mas não tem que acreditar em nada que nós vamos falar. Nós somos livres pensadores
E como espíritos de mentes livres, e o ensino dos espíritos é universal, é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Ok. Bom, a gente vai começar com perguntas. Eu vou falar de física quântica e de medicina, e o Sebastião Camargo vai fazer os complementos em termos de física mais transcendental, de ciência mais transcendental, que nós chamamos de espiritualidade. Então, eu vou pedir para que a primeira pergunta que eu quero fazer você é um cidadão que eu tive a oportunidade e assim, foi uma bênção na minha vida, né? Que a gente se conheceu, você fez logo um trabalho de cura comigo no primeiro momento. Então, e aí eu fui assistindo suas palestras, comprei o seu livro, e aí a gente criou um laço de amizade muito grande que permanece até hoje. Mas a gente sabe que você foi acometido, e para todos que não conhecem o Sebastião Camargo, ele foi acometido de vários processos neoplásicos, vários processos que a gente chama de cancerígenos, tá? E chegou a ser, segundo consta, mandado para casa para cuidados paliativos. E ele está aí com a gente, com essa história, tem toda uma história de superação, toda uma história de autotransformação, de despertar da consciência. E a gente sabe também que tem outras histórias de cura, como, por exemplo, um famoso documentário que ficou, hoje todo mundo já assistiu, é o Rio, que é um cura, que tem uma história de personalidades que se curaram de fraturas de coluna, que estava totalmente já ruim, e eles se curaram. Tem livros como Remissão Radical, tem vários tratamentos médicos que curam as pessoas, várias curas por líderes religiosos, por pastores, por líderes espirituais, várias histórias de curas em vários médios. Então, eu queria como foi sua vida, como era a sua vida quando você for acometida por esses processos que você sofreu. Então, até aquela altura eu tinha uma noção do que era Deus, mas não tinha uma certeza, assim como do Cristo. Dos espíritos, pouquíssimas informações. E como motorista profissional à época, como funcionário da Companhia Energética de São Paulo, então houve essa pane inicial com lesões cerebrais, né, pelas quais nós fomos inicialmente desenganados. Foi a partir daí, após muitas buscas de alguém encarnado ou não, que resolvesse a nossa problemática, nós descobrimos a doutrina dos espíritos e percebemos que a função de curar-se é de quem criou a doença, já que Deus não a criou, muito menos o Cristo. E o próprio Jesus, o Cristo de Deus, disse muito claramente: a sua fé te curou. Nunca afirmou eu curei você. E descobrimos que a fé precisava de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito que posso me curar porque tenho certeza disso. Já que o próprio Cristo decretou: sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, o Evangelho, a força, a vitalidade e a vida, e farão coisas maiores do que agora faço. A partir do estudo da obra A Gênese, organizada por Allan Kardec, lá no capítulo 14, que fala das curas, nós começamos por ali e fomos ganhando a sobrevida a cada processo que se apresentava. Nossa. Então, para quem não sabe, o Sebastião foi acometido talvez por 14 processos cancerígenos e chegou a ter a degeneração, parece que de mandíbula, chegou a ter degeneração de coluna e conseguiu recompor tudo isso. Existiu algum método para você fazer isso? Demorou muito tempo? Porque você é uma lenda viva do que pode ter acontecido, né? Do que aconteceu. Você é uma lenda, é uma testemunha viva que faz isso.
como você fez esse processo de reconstrução, porque as pessoas não acreditam, até hoje, né? Jesus Cristo fez isso há muito tempo, mas e como você fez isso? Assim, poderia explicar? Então, quando nós começamos a ler a obra A Gênese, após muita insistência de minha esposa, que espalhou obras para a casa inteira, em cada local que eu poderia estar, e a Gênesis ela colocou no banheiro, meio apertadinho, então não tinha como, ela ficou bem na frente do meu rosto, aberta numa página. E ela estava aberta no capítulo 2º e no item 27. E estava exatamente lá e eu li esta frase que me acordou para a vida. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. E no decorrer da lição fala que o espírito sabe o menor movimento de uma de suas células, de seus nervos, de seus músculos, de suas juntas. Falei, mas eu não sei nem o que é o corpo, então quem é esse espírito? E nós fomos descobrir o que era esse espírito para evocá-lo. E nas obras de Allan Kardec a gente acha isso, na obra O que é o Espiritismo já pistas, na obra A Revista Espírita escancarado, e depois com Leon Denis, quando ele fala aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. E acessando com a intenção de uma sobrevida diferente de tudo que tínhamos feito até então, porque estávamos indo na contramão da história. Então, quanto mais sincera for a proposta, quanto mais nobre o roteiro, mais profundo a gente mergulha nessa consciência e vai trazendo as intuições daquilo que já vivemos, já que o próprio Kardec, Leon Denis, hoje Joana de Ângeles e vários outros afirmam que a alma é apenas uma fração diminuta. O espírito é a soma de todas as vivências. Ele tem quase a idade do universo e sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Então, a partir desse link com a própria consciência, buscando nesse reino de Deus em nós, que conseguimos fazer o que foi possível até agora. Nossa, que lindo. A gente sabe hoje da medicina que estilo de vida, como por exemplo, combater o estresse, horas de sono, viver em paz, em fraternidade, fazer todos esses princípios que levam o homem a ter o bem-estar, ele, além do o estilo de vida e os hábitos alimentares, eles são fundamentais para a nossa saúde. Nós hoje estamos com o maior índice de doenças do mundo, da história da humanidade, câncer, doenças cardiovasculares, doenças crônicas degenerativas, autismo, diabetes. Então, nós temos um maior índice, apesar da gente ter o maior índice de inovações tecnológicas em medicina. Ou seja, há um paradoxo intenso, porque a medicina muito evoluída, teríamos que ter pouquíssimas doenças. E é o contrário, medicina muito evoluída e muito mais doenças ainda. Então, existe um paradoxo da medicina. E nós defendemos que a saúde é através de hábitos alimentares perfeitos, corretos e estilo de vida saudáveis. Você também adotou essas medidas para também se curar desses processos cancerígenos, já que foram mais ou menos 14? Você adotou esse aí também ou só a parte espiritual? Na realidade, são 15, quer dizer, eu estou passando pelo 15º. Não sei se vai ter o 16º, o que eu aprontei mais que virá por aí. Nossa. Então, quando lemos em Hipócrates, o pai da medicina, ele é muito claro na máxima das máximas desse mestre, que seu alimento seja seu medicamento e vice-versa.
E, ao mesmo tempo, sabemos que as enfermidades têm duas bases ou duas causas primaciais. A interna, a partir do pensamento em desalinho, das emoções desgovernadas, das palavras indisciplinadas e das atitudes dissonantes com as leis de harmonia. E depois o que entra também adoece. Então pode não adoecer de imediato, mas hoje você come elementos com excessos de açúcares, que você sabe a quantidade de venenos que tem no açúcar refinado, no açúcar cristal, na maioria deles na realidade. Então se você cuida do que entra e muito mais do que sai, porque o pensamento te coloca em conexão, como eu aprendi com Allan Kardec, com todas as suas vivências, o mais sutil pensamento. E, ao mesmo tempo, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Assim que você emite um pensamento negativo, você entra em ressonância com todas as mentes negativas. Se você tem uma ideia de doença, como nós colocamos no livro, na página 187, você tem uma ideia de doença, de imediato a mente, os pensamentos te atendem de acordo com o que você está pensando. Porque a mente em si não é ela que adoece, tampouco o pensamento. Porque o pensamento é a nossa capacidade criativa, segundo André Luiz. Para Miramês, a mente é o laboratório. Agora vai depender que tipo de intenção, que tipo de sentimento que eu vou escolher para qualificar o pensamento e para colocar a própria mente em ação. Então, de acordo com a nossa inteligência, nós vamos ter uma capacidade imaginativa. Agora, de acordo com essa inteligência, capacidade imaginativa, o sentimento qualificador da criação é que vai definir saúde ou doença, paz ou guerra, perturbação ou tranquilidade. Nossa, a gente está vendo aí que precisa de um trabalho contínuo e um trabalho coordenado, integrado. A gente, para quem chegou agora, aos internautas, a quem agradecemos, nós estamos entrevistando o escritor Sebastião Camargo, de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ele escreveu um livro, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. É um livro para vocês estudarem, nós fazermos grupos de estudos. Eu participo aqui de estudos desse livro. E ele tem um canal no YouTube que tem N palestras maravilhosas. Ele tem canais, o canal do Despertar no Instagram. Aqui pedimos para que vocês possam segui-lo, porque é fonte de muito estudo e o conhecimento é o que nos faz nos libertar. A nossa missão aqui na Terra é linkar. Eu tenho este sonho de linkar a medicina, a religião, a espiritualidade e a física. Eu tenho sempre dito às pessoas que a física é a mãe de todas as ciências. A matemática lhe descreve e a biologia lhe expressa. Então, nós estamos fazendo esse link da espiritualidade, da física e da medicina. E aí a gente vai passar para uma pergunta agora, que eu vou fazer um comentário de física, como eu falei, que eu vou falar apenas de física, e o Sebastião vai fazer a parte de espiritualidade. Então, nós somos feitos de sistemas, sistema cardiovascular, o sistema nervoso, nós temos o sistema endócrino, e desse sistema nós somos feitos de órgãos. Esses órgãos são feitos de tecidos, nós temos as células, nós temos as moléculas, e os átomos e as partículas. Interessante que nós temos 118 átomos na tabela periódica, mas nós, humanos, seres vivos, plantas, animais e seres humanos, nós somos feitos, por exemplo, nós somos feitos de 65% de oxigênio, 18% de carbono, 9,5% de hidrogênio e 3,2% de nitrogênio. Juntos, esses átomos perfazem 96% do nosso corpo. 96% do nosso corpo é feito de 4 átomos da tabela periódica. E olha só, esses átomos, junto com os outros, são feitos de partículas, prótons, nêutrons, elétrons, quarks, as partículas. Então, tudo parece que vem de uma só origem.
Mas o hidrogênio, ele é um elemento que ele transfere energia, ele transforma, ele é conhecido como isso. O carbono, hoje, é conhecido como um átomo que conecta, é um átomo de conexão. O nitrogênio é um átomo que a gente chama de criador. Ele cria, ele elimina. Mas o oxigênio, ele é considerado como um átomo gravitacional. Ele atrai. A força gravitacional é uma força eletromagnética que atrai. E ela atrai isso, ele atrai as substâncias para as pessoas. Então, o hidrogênio, o oxigênio, ele é um componente essencial do nosso corpo. E ele constitui 65% do nosso corpo. Junto com o hidrogênio, que transforma, que transfere energia, ele faz a água, que é o componente maior do nosso corpo. A pergunta que eu quero te fazer, e assim, um átomo, nós já sabemos que ele pode ser transformado em outro. O nitrogênio, por exemplo, esses átomos são feitos de partículas e eles são feitos de campos, da interação de campos gravitacionais e eletromagnéticos. Todos esses átomos. O nitrogênio, por exemplo, quando ele perde campo gravitacional e quando ele perde alguns campos, ele se transforma no carbono. E quando ele ganha alguns campos, ele se transforma no oxigênio. Interessante, Sebastião, que o campo magnético do Sol com a Terra ele fornece para todos nós esses 4 elementos. Ele fornece nitrogênio, oxigênio, ele fornece carbono e ele fornece hidrogênio. Então, veja só, o oxigênio em nós é o nosso maior componente, e aí eu queria te perguntar, o ar que nós respiramos, ele pode nos alimentar? Ele pode nos nutrir? Como é que nós fazemos esse processo? Nós temos esse poder de nos alimentarmos do ar? Então, conforme colocamos em nosso livro com o Miramês, o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Porque mesmo que a gente não saiba, ele já nos alimenta em mais de 70%. Poderia chegar a quase 100% se soubéssemos enriquecer o ar que respiramos, a partir das nossas vibrações positivas, e nós vamos criar um campo quando o pensamento chega ao cérebro físico e transfere a informação para o coração multiplica em mais ou menos 5.000 vezes o poder magnético vibracional e cria até 5 metros de uma aura vibracional vital. Não estou falando de outras auras, da aura vital, a aura mais próxima ao corpo mesmo. E o ar vai ter que passar por esta barreira, por esse filtro, e de acordo com o que nós usamos para criar esse filtro, vai multiplicar as possibilidades do ar, que traz na sua estrutura tudo que a natureza oferta. Então, tudo que a natureza, não só do planeta Terra, a natureza cósmica, porque o tempo todo nós estamos sendo visitados pelos neutrinos, por exemplo. Então, a cada segundo, trilhões de neutrinos atravessam os nossos corpos. E esses elementos não estão vindo só da Terra, estão vindo de outros orbes, até de outros sistemas solares. Então a energia cósmica circula o tempo todo por toda parte. Então, de acordo com esse propósito, o pensamento harmonioso, o sentimento em equilíbrio, nós vamos criar esta aura, enriquecer esse ar ou transformá-lo em veneno, segundo o Miramês. Se eu estiver descompensado, em desalinho negativo, eu vou sentir, num grande número de vezes, a falta de ar. Sentir que o ar está pesado, que a estrutura está densa. Mas se eu começar a orar, se eu começar a meditar, ouvir boas músicas, boas leituras, eu percebo que fica leve, que fica fácil respirar. Então, é mais ou menos por aí. O ar, por si só, sem que a gente faça muito esforço, ele já traz mais de 70% do alimento que necessitamos fisicamente para viver. E o interessante é que quando trazemos o ar pelas narinas, os pelinhos vai filtrar.
os elementos mais indesejados ficam por ali, principalmente os mais densos da poeira e etc. Depois a mucosa vai umedecer e aquecer. E há, nessas estruturas das narinas, sensores sutilíssimos que já carregam as partículas psíquicas espirituais do ar diretamente para o corpo vital, o corpo emocional, o campo dos desejos, o corpo mental, pacificando, a ponto de quem sabe respirar aprende a acalmar as emoções, principalmente a ansiedade, a insegurança, o medo, um simples processo de respiração consciente. Olha só. Então, veja só. Nós temos hoje processos que aumentam apenas o oxigênio no nosso corpo. E nós temos processos hoje que faz isso. Imagina essas outras propriedades que você falou, essas outras propriedades que você já colocou. Imagina com o pensamento em alinhamento total, em harmonia, o que nós podemos fazer com o ar. Interessante que quando você faz um exercício físico, o que você está fazendo, na verdade, é aumentando a quantidade de oxigênio no seu corpo. Todos os benefícios que são imensos decorrentes da atividade física, das mais diversas atividades físicas, é porque você começou a inalar mais oxigênio. Imagina, Sebastião, que um corpo ácido, ele tem dificuldade e tem diminuição da disponibilidade de oxigênio. Um corpo alcalino é um corpo que tem maior quantidade de oxigênio. E maior oxigênio é mais energia. A gente pensa que só se obtém energia da gordura, do carboidrato, da glicose, da proteína, do aminoácido. Mas não, você aumenta também a energia por aumentar a oferta de oxigênio. Então tem vários processos de você fazer isso, os exercícios respiratórios, a meditação, o ozônio. Quando você faz o ozônio, você está entregando um átomo de oxigênio a mais. O peróxido de hidrogênio, você está entregando mais oxigênio. As câmaras hiperbáricas entregam mais oxigênio. Tem vários outros processos que entregam mais oxigênio para você. O CDS, que é o dióxido de cloro, uma substância muito boa, que é usada hoje em toda a América Latina, inclusive contra o Covid. Então, vários elementos e processos médicos são usados para entregar mais oxigênio ao corpo. A própria medicina de von Ardenne, que você inala uma máscara de 7% de oxigênio durante tantos dias. Von Ardenne foi um médico austríaco ou alemão que trabalhou e tem clínicas que melhoravam as pessoas com câncer só inalando oxigênio. Então, isso vai nos mostrar que, além disso, tem essas propriedades outras que você já mencionou. Interessante que nós sabemos que esses elementos químicos, eles são formados pela interação de campos gravitacionais e magnéticos. E nós já sabemos hoje, a física já sabe, que existe, em torno de qualquer átomo, existe 10.000 possibilidades e campos gravitacionais para você fazer 10.000 átomos. Te pergunto aqui, existe uma infinidade, ou existe uma natureza inesgotável fonte de energia ao redor dos átomos. É essa a frase que Jesus usou, que estamos morrendo de sede à beira de um poço? Com certeza. E bastaria para enriquecer, conforme o cientista e jornalista, ou repórter, Greg Braden, alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de melhoras para multiplicar em 300.000 vezes o poder de defesa do sistema imunológico e, com certeza, potencializando todas as coisas. Miramês fala que todo esse energismo cósmico que está fora existe com maior segurança no interior de cada ser.
E André Luiz fala que essa fonte é inesgotável e inestancável. E Bezerra de Menezes dá o nome à era de amor. O amor, como substância, ele gera os próprios átomos. E o amor, como lei, organiza e mantém a vida atômica, subatômica, infraatômica, etc. Quando nós começamos a pensar, nós nos conectamos com todas as nossas vivências e com esses mananciais internos. E, ao mesmo tempo, com todos os seres em todos os mundos. E criamos com esse pensamento, a partir da assimilação do átomo primordial, que nós chamamos de espírito como matéria-prima do cosmos, ou princípio inteligente do universo, formamos o que nós chamamos de matéria elementar, que é a base dos fluidos, que vai transmutar-se em matéria mental para criarmos a bioenergia, e a partir daí vamos gerar os infracorpúsculos, formar os neutrinos, os leptons, os quarks e os átomos. Nós estamos de fato à beira do poço morrendo de sede. Temos um manancial em nós, porque tudo que existe no macro existe no micro, porque tudo é cópia de tudo, e às vezes queremos, na maioria das vezes, buscar fora o que já temos dentro. Então a cura, segundo Joana de Anjos, provém da própria vida. Só de pararmos, segundo André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, de perturbar o corpo, ele sara quase que instantaneamente. Só de pararmos de agredir o planeta por alguns dias, viu como ficou mais despoluído, como as águas dos rios, como tudo começou a se reajustar. Assim também é conosco. Se eu parar de emitir pensamentos negativos, sentimentos desgovernados, palavras em desalinho, atitudes dissonantes, a coisa acontece, que é o que eu aprendi. Então, não precisa eu fazer força, basta eu transformar o ambiente ácido, interiormente falando, em alcalino, e a alimentação antes ácida em alcalina, para que o câncer não tenha como sobreviver. Porque ele sobrevive nesse ambiente. Agora, sem esse ambiente, não tem como. Certo. Né? Oh, que lindo, que divino. Já estamos às 19 horas e 37 minutos. Daqui a pouco vamos entrar no último terço da entrevista. Já vimos que vamos ter que fazer uma parte 2, Sebastião. E porque a gente não quer cansar todo mundo, mas a gente tem a nossa missão de levar o conhecimento a todos, para todo mundo. E eu sei que tem gente que às vezes não entende, mas é assim mesmo. É lendo, é começando a ler, assistir palestra, perguntar. Nós temos aí uns 10 minutos que a gente quer responder algumas perguntas. A gente quer agradecer imensamente aos internautas que estão nos prestigiando aqui nesta live, certo? E as perguntas, a gente pode responder uma parte agora, pode ser na parte 2, que a gente vai fazer outro dia, para não cansar ninguém, tá? E para que as pessoas comecem a entender que física quântica, que medicina, que religião, que espiritualidade pertencem tudo ao mesmo local. Nós sabemos, Sebastião, que a folha de uma árvore, a física hoje já mostra isso, que a folha de uma árvore ela forma um campo gravitacional e eletromagnético, que a superfície dela é mais brilhante, e vocês podem olhar isso, o dorso de uma folha é mais fosco. Isso é por causa da constituição química, e a água participa disso, e ela forma um campo gravitacional que ela atrai o dióxido de carbono, CO2, e que com a luz que vem do Sol, ela, através dos processos que ela tem, da sua constituição, ela transforma CO2 com a luz em água e fabrica várias moléculas, inclusive, para nos alimentar, que faz a árvore crescer. Então é interessante notar, Sebastião Camargo, que a planta sabe fazer isso. Ela sabe como fazer. A pergunta que eu te faço é essa. Nós podemos fazer isso? Nós sabemos?
É possível fazer? Nós podemos, às vezes ainda não temos consciência disso, e é possível fazer. Porque o átomo, como eu comecei a falar, se eu começo a pensar, eu começo a criar o que nós chamamos de fluidos. E vou transmutá-los em matéria mental e vou começar a criar os átomos. Eu que vou estabelecer, porque a partir do pensamento, eu estou criando uma fonte que nós chamamos de plasma espiritual, e nós vamos enviá-lo como força vitalizadora lá para os microtúbulos. No interior deles tem aqueles microvórtices, lá que eu vou abastecer a célula com tudo que ela precisa para criar novas organelas ou para se manter. E ao mesmo tempo, eu estou criando as leis, que são os hormônios, eu vou comunicar-me com o DNA da célula para mudar não só o fenótipo, mas o genótipo também. Eu mudo não só o comportamento atual, mas a programação de acordo com a minha programação de vida. Então, se até esse momento o DNA era usado como cronograma organizacional para um corpo com a função X, a partir do momento que eu mudo a minha programação, eu vou mudar o DNA e a energia que eu vou fornecer, como esse plasma espiritual enriquecido pelas minhas virtudes, como uma fonte vitalizadora da própria célula, e conforme eu vou pensando, eu vou entrando em outras instâncias e atraindo outras realidades. Então eu posso convidar um átomo já pronto ou adequá-lo a participar do meu contexto. Então em nós existe todas as possibilidades dessa criação, agora eu preciso conhecer. Não por acaso Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria, citado por Sócrates, porque no portal do Santuário de Delfos, na Grécia Antiga, estava lá a frase dele, que veio do Egito, essa frase, senão de Atlântida: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Agora, se eu desconheço o que sou, se eu desconheço que no meu corpo físico, como Joana de Ângeles nos ensina, tem um médico interior, um laboratório com recursos inesgotáveis, eu já morro de sede à beira do poço na cura do meu próprio corpo. Eu tenho poder no corpo de criar células como fosse uma quimioterapia. Então eu tenho a capacidade de criar células com poder quimioterápico, como você viu, nós colocamos aí no capítulo 10º do livro, Joana de Ângeles. No perispírito, que é o modelo organizador desse corpo, com muito mais possibilidade, eu tenho uma fonte permanente de energia, segundo Kardec, para curar-me ou para afastar os maus espíritos. E na mente, conforme Joana de Ângeles, Leon Denis, André Luiz, eu tenho uma fonte inesgotável e inestancável, porque a própria mente já é uma emanação da própria consciência. Eu tenho as possibilidades. Agora eu preciso ter uma noção, estudar a respeito, porque se eu tenho um carro, tenho um computador, mas tenho um celular, eu desconheço as suas funções, o seu poder de geração de trabalho, então eu vou sofrer e estou ali com um super equipamento. Quando eu trabalhei em informática, porque eu fiz curso de montagem e manutenção de informática para entender a máquina. Porque até então todo mundo me passava para trás. Qualquer coisa que acontecia, meu dinheiro já ficava lá. Então eu aprendi a montar e fazer a manutenção. Então quando nós entendemos daquilo que estamos fazendo, você tem segurança. Então da mesma forma eu fui fazer com o meu corpo, estudar pelo menos o básico. A sua anatomia, do que ele é constituído, a sua fisiologia, mais ou menos como ele funciona. Então se eu tenho a noção do meu veículo, como ele funciona, qual o combustível melhor, eu posso viajar com segurança. Mas se eu vou pelo preço, eu coloco qualquer combustível, na hora de trocar o óleo, fazer as revisões, eu uso material de péssima qualidade, daqui a pouco eu fico na mão sem saber o porquê. Então, vai depender então da intenção de quem quer transformar a sua vida e estudar pelo menos o que é um pensamento. Porque às vezes a gente fica pensando, como eu aprendi agora na construção do 2º livro. Então a Amélia Rodrigues, ela fala que a prece, ela começa nas fontes dos meus desejos, nos desejos da alma que sou.
E daqui a pouco, esses desejos tomam forma no campo mental e, de acordo com a pauta desses desejos, eu começo a atrair sentimentos profundos que é da minha consciência. E quando esses sentimentos, essas virtudes chegam na mente, tem um nome de pensamento. Então, a oração cria o pensamento. Daqui para lá. Então, da alma para a consciência. Mas quando a alma ignora o que faz, mas o que faz, faz com fidelidade, com sabedoria, a consciência envia, por intermédio da vontade, que representa o poder intuitivo, gerando pensamentos de dentro para fora e entregando na mente como se fosse inspirações, como se fossem intuições, informações vindo além do que eu pedi. Então, aquele acréscimo de misericórdia. Então, o que falta ao ser humano é o interesse pelo autoconhecimento, para que ele possa construir uma nova realidade. Ou seja, é impossível, difícil, muito difícil você não fazer as coisas sem conhecer. Muito difícil. Mais uma de física. O Dr. Gerald Pollack é um pesquisador, acho que de Washington. O Dr. Gerald Pollack, ele tem um livro que ele chama de A Quarta Fase da Água. Então ele viu que a água ela fica em um estado que fica bem mais plasmática, ela fica bem mais estruturada. Ela expulsa elementos ruins, ela expulsa todos os tipos de substâncias que ela faz. E ele chamou essa quarta fase de zona de exclusão. É constituído por uma água bem estruturada dentro de qualquer estrutura, inclusive dos seres vivos e das plantas. E ele, inclusive, quando ele liga 2 eletrodos, um em cada fase dessa água, e acende uma lâmpada. Então, mostrou que a água transfere energia. E o que mais importante foi também, é que quando você incide uma luz nesta fase, ela aumenta a espessura. Então, o que acontece? E o espectro de luz que mais aumenta essa fase são os raios infravermelhos. Ou seja, isso nos mostra claramente que a água estoca energia, a água conduz energia, a água transporta energia. Agora, veja bem, 2/3 do nosso corpo é constituído de água. Se nós colocarmos 1/3 as macromoléculas, como proteínas, as grandes proteínas, os carboidratos, as estruturas, ele vai dar 1/3. Mas, em termos de molécula, a água é mais ou menos 99% do nosso corpo, porque ela é uma molécula pequena. Agora imagina, se a água ela estoca e transfere energia, e transfere e estoca do sol, nosso corpo também absorve essa energia. Por isso que você andar pela rua, pela manhã, onde tem a maior concentração de raios infravermelhos, com roupas mínimas, você também está se energizando. Já existem estudos mostrando que somente 20% da energia do nosso corpo provém dos alimentos. 80% das energias eletromagnéticas, provém de energias eletromagnéticas. Então, é do Sol, é energia cósmica, como você falou, e de outras fontes. Agora, a pergunta que te faço, você pode colocar o pensamento, já que ele é uma energia, nesta água? É isso que fornece, que faz a base da água fluidificada, da água benta. É isso que acontece para poder curar as pessoas? É exatamente isso, conforme comprovou o cientista, o professor Masaru Emoto, nos seus experimentos.
E agora um grupo de cientistas, agora recentemente, está com uns 2 anos mais ou menos, na Alemanha, no Instituto Aeroespacial da cidade de Stuttgart, eles comprovaram que a água é um ser vivo. Ela registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. A ponto de eles afirmarem que quando nós trazemos água, estamos trazendo informações. Informações essas que, segundo o Miramês, nós podemos transformar a estrutura de uma água até poluída, que foi o caso do professor Masaru Emoto, através da oração, das boas vibrações, porque o que vai enriquecer a água são as nossas virtudes, e basta meio segundo para fazer isto. Se eu faço isso, conforme Kardec lembrou, se você faz isso com a água que está fora, o que você faz com a água do seu próprio organismo com o mesmo pensamento? É verdade. Porque o Kardec, no Livro dos Médiuns, ele fala, se você magnetizou a água que está fora, você pode magnetizar a água do seu próprio corpo. E é o que eu faço diuturnamente. Certo. Então, a gente vê aí que nós podemos, então, nos curar com o pensamento. A gente pode nos autocurar. A gente pode também curar as outras pessoas? Aí já é mais grave, porque nem Jesus conseguiu a proeza, embora ele pudesse fazê-lo. Mas a função de curar-se é de quem criou a doença. Nós podemos aliviar o sofrimento, aliviar a dor. O paliativo, que nós falamos, que é o alívio dos efeitos. Mas a cura da causa depende da mudança moral do indivíduo. Porque é o seu modo de pensar, é o seu modo de sentir, o seu modo de falar e de agir, e o seu comportamento que criou a situação. Então eu posso aliviar a sua dor, mas não posso resolver o seu problema. Por isso que na oração, Joana de Ângeles afirma que se eu oro por alguém, eu recebo os benefícios, porque está passando por mim o energismo. E a pessoa que eu estou direcionando a oração recebe apenas estímulos, como se fossem inspirações para sair da situação. Se eu amo, a cura acontece naturalmente. Se eu recebo amor, eu recebo apenas alívio. Por isso que a cura depende sempre do interessado por ela. Até porque se fosse fácil comprar a cura, a medicina teria para vender. Eu não sei ainda por quê, que ousadia colocar na nossa Constituição o direito à saúde, como se fosse algo que você dá para alguém. Como que alguém pode prometer saúde para a população? É verdade. Se é conquista de cada um. Olha, gente, nós estamos faltando aí apenas 7 minutinhos para nosso término. Então, veja só. A gente vai responder algumas perguntas, talvez, mas a gente já promete, né, Sebastião, fazer a parte 2, não é isso? Para que as pessoas, graças a Deus, você aceitou, e a gente vai fazer algumas colocações aqui, e se der tempo a gente responde as perguntas. Se não, nós iremos anotá-las todas e vamos deixar para a parte 2. Mas o Sebastião provou que nós estamos no caminho certo. O Sebastião provou que a física também provou. Está faltando nós conhecermos, tá? Então, por exemplo, a física quântica hoje já prova que tudo é energia. Os novos tratamentos estão aí. Os tratamentos que oferecem oxigênio para as pessoas, como ozônio, como peróxido, como câmara hiperbárica, como CDS, incrivelmente, Sebastião, estão todos proibidos no Brasil, sendo que em mais de 30 países se faz isso. Mas, incrivelmente, no nosso Brasil está proibido. Incrível. Como se eles pudessem deter o poder de privar a nós do nosso oxigênio. Então, nós temos aí hoje uns átomos, uns elementos que a gente chama de GANs, que são gases nanossólidos, e de orbs, que são elementos monoatômicos rearranjados eletricamente, que eles funcionam, eles têm propriedades diferentes dos nossos. Primeiro, que eles são supercondutores de energia. Segundo, que eles levitam. Terceiro, que eles transferem uma quantidade absurda de energia.
E, segundo os meus últimos estudos, nós conseguimos descobrir que eles transferem através de microtúbulos que você comentou aí nas suas células. Eles transferem. Eles transportam uma quantidade absurda de energia porque não tem um campo de interferência, não tem resistência a eles. Porque eles fazem um jeito, tá, de que eles ficam rearranjados, que eles não têm resistência a eles. E que nós podemos hoje fazer isso. É possível fazer a tecnologia de GANs, é acessível a todos, de ORMS é acessível a todos. Nós temos hoje tratamentos energéticos variados, como a homeopatia, a acupuntura, a eletroacupuntura, o biomagnetismo. Nós temos hoje tratamentos com hidrogênio. O hidrogênio é fundamental para nós também. Nós temos máquinas hoje que conseguem hidrogenar a água e inalar o hidrogênio, separá-lo da água e você inalar com propriedades maravilhosas, além do oxigênio, que a gente pode fazer isso. Nós temos também máquinas que já fazem eles fazem a captação energética da pessoa. Já conseguimos fazer energias sutis, captar energias sutis. Já conseguimos copiar frequências, já temos aparelhos para copiar frequências de toda e qualquer substância. E essa frequência pode ser colocada na água, como foi provado pela física quântica e como foi corroborado pela espiritualidade. E isso pode ser colocado para nós. Então nós temos hoje os tratamentos mais básicos que tem, que é o que nos coloca para a saúde. Agora, infelizmente, esses tratamentos são combatidos. Esses GANs e ORBs, eles estão numa outra dimensão. A gente descobriu que eles estão numa outra dimensão. E essa dimensão, a quinta, porque nós estamos na quarta, essa dimensão, ela não tem, ela é atemporal e ela é não local, ela pode estar em qualquer lugar. Então, veja só, nós temos esses elementos dentro da gente. Então significa, Sebastião, que nós temos outras dimensões também? O nosso corpo tem outras dimensões? Com certeza, nós já estudamos na espiritualidade 380 dimensões só do corpo biológico. Agora, o ser é multidimensional, não tem como definir quantas dimensões tem a consciência. Nós falamos quinta dimensão, sexta, já estuda 11 dimensões, mas a própria ciência acadêmica já narra que se não estudar de 26 a 50 dimensões, não entenderão nem os elementos do sistema periódico. Meu Deus. Então, a gente quer agradecer a todos. Nós temos vários tratamentos energéticos hoje pelo país, pelo mundo. O Theta Healing, a constelação familiar, nós temos a barra de Access, a cura quântica. Então, assim, gente, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para mostrar e a gente vai deixar para uma outra ocasião. A gente vai anotar as perguntas, tá certo? A gente vai responder, a gente vai marcar a parte 2, tá? Com o Sebastião Camargo. Gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer ao Sebastião Camargo imensamente e, por favor, Sebastião, suas palavras finais. Nós temos aí 1 minuto. A gratidão é nossa. Se alguém quiser entrar em nosso canal, lá já tem quase 1000 vídeos só em nosso canal, mais de 1000 vídeos nossos em outros canais espalhados pelo YouTube. Se puder nos seguir no Instagram, no Facebook, será uma alegria imensa ter você como parceiro. Então, se pudermos pedir uma coisa para você a partir de agora, procure pensar na verdade que você acredita que vai iluminar a sua consciência. Procura sentir para você receber e poder palpar esses benefícios da verdade que você está pensando. Depois falar como se estivesse semeando essas possibilidades para o entorno e viver como se estivesse cultivando essas realidades para uma vida plena, saudável e feliz. Grande abraço e muita paz a todos. Paz e luz, até a próxima.